Foi repercutido, aliás, foi dito pelo Macedo ontem em sua live, segundo vocês mesmos estavam aqui com a gente, e hoje realmente foi mantido essa informação. O Corinthians mantém esforços por argentino mesmo com outra contratação encaminhada no ataque. O Corinthians persiste em contratar centroavante argentino Guido Carrilho, que atualmente defende os Estudiantes da Argentina. Mesmo caminhando a chegada do espanhol Héctor Hernández, a diretoria tem o desejo de trazer os dois nomes para o ataque. Eu acho excessivo, tá? Na minha concepção, era um ou outro, mas é justo que, assim, ele pense em colocar um elenco frondoso, mas entendo que é excessivo pela quantidade de jogadores se não sair ninguém. Claro que tem vários jogadores que podem sair da equipe, mas poderiam pela sua qualidade, né? Inferior ou que questionável, mas neste aspecto me parece excessivo. Conforme apurou Marco Belo, apresentador do Meu Timão, Guido Carrilho é um pedido do técnico Ramon Dias, fã do estilo do jogador de jogo do centroavante. Falei aqui, ontem eu falei sobre isso. A busca do Ramon Dias necessariamente é por um Pedro Raul 2.0, tá? Estatura, o Guido tem uma estatura elevada, 1,91 metros, né? Então já é um jogador de grande estatura, o que lembra, neste aspecto, o próprio Pedro Raul. Mobilidade, entre outras coisas, então a gente teria esse aspecto indicado. O Héctor Hernandes, uma oportunidade de mercado, né? Ele não tem essa estatura de 1,90m, 1,37m, que era o caso do Arce, né? O Arce que fez nessa temporada 24 gols, 9 de cabeça, mesmo com a estatura de 1,87m, que é uma estatura boa, elevada, né, para um atacante, mas tem como característica do Arce. E eu entendo que o Ramon Dias quer um Pedro Raul 2.0. E eu entendo que ele está buscando essa característica igual, melhor até, no aspecto de gols. Mas, então, para que o Hector? Né? Assim, sei lá, me parece excessivo. De qualquer maneira, mesmo palavrado com o argentino, o Corinthians enfrenta a resistência do Estudiantes em liberar o jogador que tem contrato até o final de 2024. Ainda que Carrilho possa assinar um pré-contrato contra os clubes, ele só poderá ser anunciado na temporada seguinte. Para o Corinthians contar com o atacante já na janela de transferência, terá que pagar uma compensação financeira ao clube argentino. Guido Carrilho e Héctor Hernandes são as alternativas do Corinthians após a negociação frustrada pelo paraguaio Alex Arce, que seguirá na LDU do Equador. Ok? Além, obviamente, da contratação do José Hernandes para o centro. Então, evidentemente, a gente está tratando de um acréscimo, né, na aquisição de outro atacante. Eu acho excessivo, vou repetir para depois dizer que contrata. Eu acho muito. Claro, se você levar em consideração que 5 milhões de dólares que a gente estava disposto você despejar nos salários, você vai dizer, pô, o que eu ia gastar com salário e com aquisição pode ser a contratação dos dois. Ok, faz sentido. Mas na questão da subutilização de jogadores será muito mais elevado. Ou você vai dividir a equipe para time de Copa, time de brasileiro. Tá aí. Essa informação é do blog do Macedo. Como estão vendo ali, hashtag blog do Macedo. O Corinthians faz consulta. E eu vou trazer o porquê dessa consulta. Corinthians consulta o lateral campeão do mundo pela Argentina. O Corinthians faz consulta pelo lateral esquerdo Marcos Acunha, de 32 anos, que atualmente é jogador do Sevilha, na Espanha. O lateral esteve presente na seleção campeã do mundo pela Argentina e também ganhou 2 Copas América pela seleção. Somando a seleção e clubes, ao todo, o experiente lateral possui 9 títulos na carreira. O jogador tem contrato com o Sevilha até junho de 2025 e hoje seu passe está avaliado em 3,5 milhões de euros. Bom, a partir daí, vamos dizer o seguinte... 3,5 milhões de euros para um jogador de 32 anos, acho que não iria rolar, correto? Eventualmente pode acontecer, e a gente vai trazer aqui o que é o Alcunha, né? Porque muita gente desconhece, né? Pronto, aqui tá bonitinho. Olha a quantidade de lesões que a gente está tendo ali no SofaScore. Só olha a quantidade de lesão que tem esse menino, tá? Esse é o Alcunha. Tá? 32 anos, vejam aqui, 32 anos, 1,72 m, argentino, pé esquerdo.
Quantidade de lesões somente entre outubro do ano passado e agosto desse ano. 23, de agosto de 23, ou seja, um ano de referência, ele tem 6 lesões, tá? 6 lesões ele possui. Meu Deus, tá soltando aqui fogos aqui, não sei por quê. Mas são 6 lesões com problemas musculares, traumatismos na anca, lesão na anca, tem várias lesões na anca. Nesse período ele teve 36, 41, 41, 74, 74, 86, 86, 107, 107 e 8, dá 115 dias afastados e contando esse período do Marcos Acunha. Então, ele tem mais de 120 dias, em um ano ele está 120 dias afastado do futebol por conta de lesões, ok? Jogador de 32 anos, atuou na Copa América Argentina, o Corinthians teria feito consulta. E eu sempre falo para vocês, consulta é absolutamente natural para um time que está no mercado em busca de um ponto... meu Deus, começaram um toque-toque aqui, que pai do céu. Bom, Marcos Acunha aqui. Jogos 21, 18 como titular, minutagem 62 minutos. Tem um gol, 2 assistências. É um jogador que atua geralmente, para vocês verem, ele tem uma boa passagem até a linha de fundo, ou seja, é um jogador que chega à linha de fundo com uma certa frequência. Por isso, o equilíbrio no que tange aos passes no próprio campo e também no terço final. Indica um jogador que é moderado, portanto é um jogador que consegue ir à frente, tem uma classificação boa nesse sentido, um bom passe longo, tem 50%, a mais do que 50%, passes cavados, cruzamento certo. O cruzamento dele tem um nível de acerto muito bom, tá? Cruzamentos acima de 38%, me parece ser elevadíssimo. Só para título de curiosidade, o nosso querido Hugo, lateral esquerdo, ele tem nessa estatística no Campeonato Brasileiro 0,0 e aproveitamento de 5% de acertos nos cruzamentos. Bolas recuperadas, portanto, você vê que ele tem um número bom para lateral, ele tem um índice bom de recuperação de bolas, tem um índice muito bom na questão do desarme de jogo, ele tem cortes bons, ele tem um número elevado nos duelos na parte do chão, 56%, e aproveitamento nesses duelos de 2,8 muito bons. O duelo também no alto é um duelo que ele efetua menos, mas também com índices muito bons. Diria eu que, tecnicamente falando, apenas pelas estatísticas, né, inicialmente falando, diria que é um jogador tecnicamente com elevada capacidade. O índice de assistência esperada é de 2,09. É um jogador que consegue fazer bem o corredor pelas estatísticas. Eu estou fazendo aqui só avaliação sobre isso. E no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo, ele fez 3 jogos, uma como titular, atuando também de forma moderada, né? Olha bem como ele tem a moderação como da parte defensiva e na parte ofensiva. Aqui ele já tem uma perda relevante, porque mesmo com 3 jogos, apenas um como titular, ele já não tem esses índices tão altos, então é muito difícil você fazer uma amostragem com uma partida como titular e 2 como reserva, né? Então é muito complicado. Então eu busquei, na verdade, a temporada 23-24. Entendo eu que a grande pressão sobre esse jogador é a questão das suas lesões. E por que a gente está discutindo o lateral esquerdo? Porque a gente chegou ao ponto de ter uma consulta por um lateral esquerdo. E isso tem, em tese, uma razão, né? Segundo o que está descrito nesta matériazinha aqui, né? Opa, estou no lugar errado, vou para cá, do mesmo jeito. E vou dar um ajuste aqui, peraí, para vocês. Que aqui é o pior lugar para fazer isso, que é o lugarzinho ruim, viu? Eita, Itatiaia, é um lugarzinho. Ainda bota verde, para acabar com a graça, ainda bota verde. Mas está aqui a matéria, é a matéria do Itatiaia. Corinthians conclui primeiros objetivos no mercado e define novo
foco. O Timão deve anunciar as contratações do Hector Fernandes e José Martins nos próximos dias. Luiz Fabiani assina a matéria. O Corinthians encaminhou as contratações do volante José Martins e do centroavante Hector Fernandes, concluindo 2 de seus mais importantes focos para a atual janela de transferência. Lembrando que o Corinthians ainda aguarda, ou estaria aguardando o Carrilho Guido, né? Ambos já são esperados em São Paulo para realizar exames médicos e assinar com o clube paulista. Com isso, o Corinthians volta seus olhares a um outro foco na janela de transferência. A busca do executivo Fábio Soldado e do técnico Ramon Dias agora será por um lateral esquerdo com status de titular absoluto da equipe. A posição tem dono indefinido. Titular em praticamente toda a temporada, Hugo vem de má sequência de jogos e viu Matheus Bidu chamar a atenção nos poucos jogos em que atuou. Palácios, contratado para ser absoluto no setor, passou por cirurgia e dificilmente jogará em 2024. Diversos nomes de laterais esquerdos já foram levados à mesa do Corinthians, que congelou conversas em meio a outros focos na janela. Outro setor tido como carente na equipe é a ponta direita. Gonzalo Plata, pelo lado do Corinthians, ficou mais distante. Pois é, o Corinthians está buscando um ponta também, naturalíssimo que haja essa informação, mas é curioso que o Corinthians estaria buscando um lateral esquerdo neste momento. 4 laterais esquerdos, coisa que só a gente vê no Corinthians